Muito bem-vindos, pessoal, ao canal Dominando o Assunto. Neste vídeo vou passar 5 dicas infalíveis sobre gráficos de pizza para deixar o seu relatório mais atraente e sua apresentação de dados chamar muito mais atenção. Vamos à primeira dica. A primeira dica é sobre a utilização de gráficos de pizza para fazer comparativos. O cérebro humano ele tem mais dificuldade em comparar o tamanho de ângulos do que o tamanho de barras, por exemplo. Neste caso, é difícil comparar o tamanho das fatias para determinar o crescimento ou decrescimento. Neste nosso exemplo, a gente não consegue identificar facilmente qual é o setor da empresa que teve melhora ou que teve uma piora no desempenho dos 3 anos. Não coloquei números nesse gráfico justamente para mostrar o gráfico adequado para essa situação, que seria o gráfico de linhas. No gráfico de linhas, a gente consegue claramente ver o crescimento ou decrescimento de algum setor específico, que não ficavam claros no gráfico de pizza. O gráfico de linha consegue fazer uma melhor representação desses padrões. Vamos à segunda dica. Não utilizar gráficos de pizza com efeitos 3D. O gráfico 3D ele é visualmente mais bonito, porém ele é pobre em representação de proporções. Neste exemplo, nós temos 4 setores divididos igualmente, cada um com 25%. E note que neste caso, o valor em laranja ele parece ser muito maior do que o valor em amarelo. Aqui nós temos a comparação dessa diferença. O valor laranja ele ultrapassou as linhas em que o amarelo tinha sua limitação. Quando usa-se o efeito 3D, ele perde a similaridade das formas, então fica um pouco mais difícil distinguir qual é o maior e qual é o menor valor. Nessa situação, o gráfico de pizza ficaria mais para enfeite do seu relatório, ao invés de trazer informações pertinentes. Os objetos são distorcidos para criar uma ilusão de profundidade. Prefira, nesse caso, representar em um posicionamento plano para evitar dar esses problemas de tamanho de similaridade. Vamos à terceira dica. Utilize cores de diferentes tonalidades. Evite o uso de cores monocromáticas. Neste caso, comparando a situação de uso de cores monocromáticas de cores variadas, é fácil identificar que no gráfico de cores monocromáticas é difícil fazer a diferenciação das fatias, enquanto no gráfico mais colorido, facilmente a gente consegue diferenciar essas fatias. Dica número 4. Procure sempre que possível agrupar os valores menores. É difícil fazer a análise dos menores valores quando o gráfico está muito populado. Neste exemplo, a gente consegue ver que os setores 1 e 2 são fáceis de identificar, enquanto os outros setores que têm menores porcentagens são difíceis de identificar ou fazer alguma análise específica. Neste caso, o agrupamento rapidamente permite identificar setores mais significativos e os menos significativos. Neste caso, com o agrupamento de todos os menores valores na fatia outra, a gente consegue fazer a análise separada dos setores que tiveram o menor desempenho, identificar qual deles teve o pior e qual deles teve o maior desempenho. E a nossa quinta dica é a dica para a melhor representação do gráfico de pizza, ou seja, representar apenas um item em relação ao total, em relação ao todo. Representar a porcentagem da participação de um item em relação ao 100% dele. Neste exemplo, a gente consegue verificar o setor 1 em relação aos outros setores. Qual que foi a participação do setor 1 em relação aos outros setores? Se a gente tivesse os outros setores representados nessa figura, ficaria mais difícil identificar a participação do setor 1. Uma outra dica nesse caso é sempre começar o gráfico de pizza no formato do relógio, ou seja, começar ele no ponto de como se fosse meio-dia no relógio. O nosso cérebro identifica os dados mais fáceis dessa forma, pois já estamos acostumados com o relógio. Analise antes de usar a seguinte situação. Se precisamos de um outro gráfico para representar as informações que já estão presentes no gráfico de pizza, o gráfico de pizza então não vai ser recomendado nessa situação. Os gráficos de barra geralmente são mais indicados do que os gráficos de pizza, pois o nosso cérebro tem uma dificuldade maior em identificar ângulos do que identificar tamanho de barras.
Bom pessoal, então dominamos aqui as melhores práticas para o uso do gráfico de pizza. Não se esqueçam de deixar o seu like, inscrever no canal e espalhar o conhecimento compartilhando esse vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo assunto.